Senhores telespectadores, estes dias de temporal também são úteis para o programa, porque são eles que me fazem vir meter nos museus e dar conta de acontecimentos culturais extremamente importantes. Neste caso, estou-lhes a falar da exposição sobre a época e a figura de Alfredo Keil. Está aqui na Galeria do Rei Dom Luís. A Galeria do Rei Dom Luís, toda a gente sabe, fica em Lisboa, no Palácio da Ajuda, e é um serviço do IPAR, um dos mais úteis serviços do IPAR, porque serve para dar lições assim ilustradas, lições à população e lições muito participadas. Tem havido aqui exposições com mais de 20 mil visitas, em que se apresenta uma figura ou uma obra e depois se ensina uma época. É a melhor maneira de ensinar história. Neste caso, a figura é o grande Alfredo Keil. Falar de Alfredo Keil é evocar pelo menos 50 anos da história de Portugal. A história que vai desde 1856 até 1907, o ano em que ele morre com um cancro na garganta. A grande maioria dos portugueses só conhece Alfredo Keil por ser o autor da música da Portuguesa. A Portuguesa é hoje o hino nacional. Agora, foi muitas outras coisas. Alfredo Keil é uma figura muito complicada, uma figura que cada um interpreta ao seu modo, e isso é que torna a obra de Keil e a figura de Keil um tema fascinante. Eu dou os meus parabéns à Galeria Rei Dom Luís por ter apresentado ao público português o Keil em todos os seus aspectos. Eu queria-lhes falar hoje do Keil e começo por aquele retrato porque para mim é muito importante. Como vê, está ali um senhor importante de sobrecasaca, está uma senhora e está um menino. O menino tem 6 anos e chama-se Alfredo Keil. A senhora é a Maria Josefina Stelflug. Ela era filha de uns alemães que iam a fugir da Alemanha, o navio naufragou e portanto o pequeno Stelflug veio para Portugal e aprendeu o ofício de sapateiro. E depois é filha dele, de um sapateiro, tinha loja ali na Rua do Alecrim, mas era um sapateiro muito bom. Ninguém fazia botas como o senhor Stelflug. Bom, um sapateiro perfeito, um sapateiro alemão. Bom, e essa menina, quando estava na idade de casar, conheceu um outro alemão. Esse não era sapateiro, mas era alfaiate. Também um alfaiate muito bom. Não havia ninguém que fizesse uma casaca ou uma sobrecasaca com o talento das mãos daquele alfaiate. Chamava-se João Cristiano Keil e tinha a alfaiataria ali no Chiado. Era tão bom que o rei ia lá mandar fazer os fatinhos. E ele até pôs um letreiro, alfaiate, com as armas do rei de Portugal e a dizer que é a alfaiataria do rei. Claro, naturalmente num país como o nosso, se ia lá o rei, também lá iam os senhores ministros, e os senhores duques, e os senhores marqueses, e os senhores condes, e os senhores viscondes, e os senhores barões, e os senhores capitalistas, e toda a gente que queria parecer alguém, ia mandar fazer um casaquinho na loja do senhor que fazia os casaquinhos do rei. Os portugueses foram sempre assim. Bom, e ali está, quem vem ali é de pé o alfaiate Keil e sentada a filha do sapateiro Stelflug. E o fruto daquele par vai ser o ilustre pintor
Alfredo Keil. Pintor, mas não só pintor. O que, aliás, vai celebrizar Alfredo Keil é mais a sua carreira musical. Estou a falar-lhes em frente de um cartaz que foi afixado em Itália quando foi representada a primeira ópera de Alfredo Keil, a Irene, escrita em italiano e que ele fez questão de representar no Teatro de Turim, porque ele achava, e bem, que quando um homem, um português, é famoso lá fora, quando lá fora dizem bem dele, aqui tem todas as portas abertas. Aqui, por mais que faça, nunca passa de uma cepa torta. Portanto, ele quis estrear-se como autor de óperas em Turim. Devo dizer que isso lhe saiu caríssimo. Foi ele quem pagou o aluguer do teatro. Foi ele quem pagou o cachê dos artistas. E ele fez questão de convidar os maiores tenores da Itália, mandar pintar aos maiores cenógrafos. Foi realmente um espetáculo de uma grande beleza e conseguiu que dissessem bem dele, como autor de óperas. Bom, a Irene é uma lenda templária, uma lenda que os cavaleiros em Tomar inventaram por o rei de Portugal não lhes ter podido dar Santarém, em vez de Santarém deu-lhes Tomar, e isso originou uma lenda em que um cavaleiro acaba por matar a amada e tal, e é essa lenda que ele põe aqui, porque o Keil nunca inventou propriamente o motivo. Ele ia buscar, e essa é a ideia das óperas, à tradição portuguesa, à história portuguesa, os assuntos das óperas portuguesas. A grande ideia deste filho de dois alemães é fazer uma arte com raízes inteiramente portuguesas. Bom, esta ópera, de certo modo, marca a sua entrada no meio dos artistas conhecidos. Isto é representado em 1889 em Turim. Isso são os melhores anos dele. Toda a gente em Portugal agora o recebe como sendo realmente um grande artista. A primeira ópera de Alfredo Keil foi A Dona Branca. A Dona Branca é uma novela do Garrett, como sabem, ele vai ao Garrett e consegue fazer, enfim, da história do Garrett, uma linda história poética. Ela passa em Lisboa em 1889 e agradou. As pessoas estavam ávidas de coisas portuguesas, o Garrett ainda estava muito na saudade portuguesa, por o Garrett em ópera, toda a gente gostou da Dona Branca. Bom, e o ano que se segue, 1890, é o grande ano da vida de Alfredo Keil. Ele não era, como já lhes disse, não era só músico, também era pintor. Enquanto nos intervalos das músicas dedicava-se a pintar. E em 1890 faz a sua primeira grande exposição. Onde? Pois Keil expõe os seus quadros na sua própria casa, na Avenida da Liberdade. O prédio ainda hoje lá está, é aquele prédio que faz esquina para a Calçada da Glória. Ele vivia ali e nos salões de um dos andares superiores faz uma grande exposição. Imaginem que vendeu 300 quadros. Eu não sei, assim, de mais nenhum caso, não sei, de uma exposição particular em que o expositor tenha conseguido vender 300 quadros. Toda a gente queria ter em casa um quadro do Keil. Mas não havia academia, não havia câmara, não havia festejos, não havia festarola que não quisesse ter uma música do Sr. Alfredo Keil. E ele trabalhava freneticamente, fazia tudo, até que
acontece o ultimátum inglês que fez estremecer profundamente o país. O ultimátum, creio que sabem o que foi, Portugal, que na nova partilha da África, o movimento colonialista é um movimento do século XIX. No século XIX vem a Revolução Industrial, a Revolução Industrial precisa de matérias-primas, as matérias-primas, grandes plantações de algodão, grandes plantações de sisal, grandes plantações de café, tudo isso exige grandes espaços que não há na Europa, e os países europeus correm avidamente para a América, para a África, para a Ásia, exigem novas partilhas, e Portugal já lá estava desde o século XVI, claro, mas os ingleses não quiseram saber disso para nada. Os portugueses tinham um sonho que era ligar aquela grande zona de Angola, que dá para o Atlântico, àquela grande zona de Moçambique, que dá para o Índico, e fazerem uma grande África portuguesa, desde Angola à contracosta. Era um sonho cor-de-rosa que ficou conhecido na história como o mapa cor-de-rosa. Bom, era um sonho que tinha sido útil, acho eu, para toda a gente. Só que nessa altura os ingleses já tinham outro sonho. Era um sonho que ligava o Cabo da Boa Esperança, cá embaixo, o extremo sul da África, com o Egito, o Cairo. Era o projeto do Cecil Rhodes, do Cabo ao Cairo. Ora, é claro, para ligar uma África do norte ao sul, era impossível o projeto português que ligava uma África deste a oeste. Não podia ser. E, portanto, os ingleses mandaram-nos o ultimátum e disseram: os senhores fazem favor, retiram imediatamente as tropas que têm lá no meio da África, entre Angola e Moçambique. Ou então, um cruzador que já está num porto da Galiza irá a Lisboa cumprir as ordens de Sua Majestade. O que é que a gente havia de fazer? O que é que a gente havia de fazer? Íamos fazer uma guerra com a Inglaterra? Bom, e portanto o governo cedeu, mas com isso o país, toda a opinião nacional teve uma intensíssima comoção, vieram multidões para a rua, partiram as montas das lojas inglesas, olha, foram ali ao Largo de Camões e cobriram de crepes pretos a branca estátua de Camões. O país foi uma emoção sincera, porque estávamos nessa altura a viver um período de patriotismo ardente. Bom, e somos obrigados a retirar do centro da África. Toda a gente estremece. E o próprio Alfredo Keil, apesar de filho de alemães, também sentiu dentro da alma vibrar essa angústia. E corre para o piano, senta-se ao piano, está aqui o piano, está ali a pauta, e ansiosamente nas teclas do piano toca. Chegou ao fim, leu, ficou entusiasmado. Era um hino empolgante, otimista, carregado de nacionalismo. Levou aquilo a um amigo, o Henrique Lopes de Mendonça, para escrever a letra, porque, claro, fazia a música, mas os dois, sílaba a sílaba, combinaram uma letra. A letra traduz muito fielmente o espírito da música. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Bom, e vai por aí fora. Aquilo é cantado numa sociedade recreativa, toda a assistência se sente entusiasmada e levanta-se em pé a bater palmas, e a partir daí, como aquilo era um hino, chamou-lhe a portuguesa. A portuguesa, bom, devo dizer que o Alfredo Keil dizia que aquilo misturava acordes da Maria da Fonte com acordes da Marselhesa, que é o hino nacional francês, revolucionário, e com acordes do fado português. Ele sabia muito mais de música do que eu, e portanto isto deve ser verdade. Eu nunca lá encontrei os acordes do fado, mas
Ele achava que sim. E toda a gente achou que sim. A verdade é que essa marcha guerreira, otimista, entusiasmada, levanta em pé plateias inteiras, entusiasmo ao povo português. E os republicanos, que nessa altura ainda não eram muitos, mas que aproveitaram a questão do ultimátum para dizer: os ingleses só puderam fazer o ultimátum porque o governo da monarquia não sabia defender as colónias portuguesas, e com isso levaram essa ideia para a frente. É claro, era uma grande manobra política, isso não tem verdade absolutamente nenhuma. Pelo contrário, no tempo do rei Dom Carlos, os portugueses tentaram assegurar bem as suas posições africanas. Mas política é política e tudo vale. Era preciso deitar abaixo a monarquia. Há um verso dessa altura que diz que o governo da monarquia que está a fazer afundar a pique Angola e Moçambique. Imaginem o rei da rima, Moçambique com ir a pique, estava-se tudo a afundar, era preciso a república para salvar o ultramar português. E portanto, sempre que há uma grande festa republicana, toda a gente canta a plenos pulmões, com um entusiasmo imenso, com os olhos brilhantes de esperança, aquele hino do nosso Alfredo Queiro. Bom, e aí, quando há republicanos que cantam a portuguesa, portanto, intervém a guarda municipal, dá espadeiradas naquela gente toda, e a certa altura o hino do nosso bom Alfredo Queiro é considerado como um hino revoltoso, um hino subversivo. Quem é que fez aquela música maldita? Olha, foi o Queiro, o Queiro, que o Dom Carlos protegeu, o Dom Luís comprou-lhe os quadros, o Dom Fernando era alemão com ele, até lhe pediu dinheiro emprestado, o Queiro, filho do alfaiate que vestia ao rei e agora faz música para os republicanos. A partir deste momento, Alfredo Queiro é inscrito no rol dos malditos, dos que não fazem parte do clã governativo. É dos que não podem passar na portagem que é reservada só a aderentes. E o Queiro é considerado republicano. Não é aderente, não pode passar na portagem. O pintor da moda começa assim a deixar de estar na moda. Ele não desiste, ele trabalha energicamente, pinta muitos quadros. Calcula-se que ele pintou durante a vida, que não foi longa, ele viveu 57 anos, pintou cerca de 2.000 quadros. Bom, além dos quadros, ele compunha as músicas, escreveu as óperas. Depois começou a interessar-se muito pela fotografia e foi um excelente fotógrafo. Aqui mesmo nesta exposição podem ver fotografias que são obras-primas para os meios que havia na época. Está ali a exposição de Paris, de 1900, quando se inaugurou a Torre da Eiffel. Que belíssima fotografia. Andou por Veneza, que fotografou, por Florença, lá está o Ponte Vecchio, Roma, o Fórum de Roma. Ele fotografava tudo. Bom, e outro hobby que ele tinha, colecionar instrumentos de música. Em toda a Europa, através dos amigos, onde quer que houvesse uma peça antiga, ele comprava, e devo dizer que é a ele que devemos o nosso Museu de Música. A maioria das peças boas que há no Museu de Música são colecionadas pelo Alfredo Queiro, quando já começava a não ter dinheiro. Porque, é claro, ele viveu sempre como um rico e continuou a viver como um rico até quando já estava pobre. Bom, os últimos anos de vida são já de um grande desespero. Há uma carta, não se sabe quem é, mas tudo me indica que é o Magalhães Lima. Magalhães Lima era grão-mestre da maçonaria portuguesa e ele, para tentar, enfim, refazer
círculo das suas amizades, das suas relações, entrou na maçonaria, onde foi, aliás, muito bem recebido. Bom, mas não era isso que vendia os quadros. Como ele dizia, ninguém comprava nada. Ele fez editar a ópera A Serrana, pediu ao governo, o governo não ajudou, o governo deixou de lhe dar subsídios e mandou fazer uma grande subscrição no Brasil. E lá se imprimiu o álbum de luxo da Serrana, com pinturas dos mais ilustres pintores portugueses da época, um álbum lindíssimo. Não se vendeu. Dizia ele, lá um ou outro que compra, mas depois empresta aos amigos, e ele estava sem poder pagar as contas do padeiro, diz ele. Nessa carta ao Magalhães Lima, ele diz isto: isto é uma terra governada por safados, por bilantras, por malandros. Tu verás pelos jornais o que está agora a passar com os tabacos. O que é que isto ainda vai dar? Não sei, mas cheira-me que vai haver molho. Depois de tudo isto, é a placidez estúpida deste povo, que, verdade, só nasceu para levar porrada e nada mais. É uma visão realmente muito pessimista do governo, do povo português, da situação, mas esse pessimismo, isto é escrito um ano antes de morrer, creio que isto é de 1906, ele tinha razão. A placidez do povo escondia uma tempestade que se aproximava. Aliás, é o que diz o final da carta. Esta placidez, noutros países tem-se visto que acaba por degenerar numa tragédia. Bom, como sabem, pouco depois dele, assassinaram o rei Dom Carlos, vem a Revolução da República e, de facto, o tal molho que ele adivinhava veio a dar-se. Entretanto, e até ao fim da vida pintou belíssimos quadros, eu estou aqui no meio deles. Ele é especialmente feliz nos pequenos formatos e nas paisagens. Isto é a Praia das Maçãs. Este quadro foi adquirido, foi comprado pessoalmente pelo rei Dom Luís, que foi grande amigo dele. Aqui está toda a costa até a Ericeira, vê-se ali coisas da Ericeira, aquela vista do alto da Peninha. Que beleza que aquilo é. Bom, as atmosferas marítimas têm uma limpidez. Nos campos, ele consegue purificar os campos, há uma poesia, porque ele confere às paisagens os seus próprios sentimentos. Alfredo Keil não gostava muito de pintar retratos. Um dos poucos que se conhecem é este, que é o retrato dele próprio. Bom, mas é muito curioso, reparem, ele está vestido de espadachim do século XVII, com um chapéu de plumas, o florete cai por terra e ele, numa atitude de desalento, de espadachim vencido, já não pensa mais em combater. É uma imagem realmente autobiográfica. É daquela carta, exatamente daquele momento. Por esta mesma altura ele estava a pensar em fazer mais uma ópera. É curioso, exatamente 10 anos depois de ter composto a Portuguesa, que foi a sua glória, ele pensava em compor uma ópera que teria sido a sua desglória, porque era realmente uma história de faca e alguidar. Era uma ópera chamada Simão o Ruivo. O Simão era um homem muito mau. Foi lá a uma casa onde estava uma velhinha ceguinha, tinha uma neta pequenina, uma neta muito bonita, a Luizinha, e o maroto do Simão o Ruivo, roubou a menina, violou a menina, depois estrangulou a menina, mas depois veio lá a mãe da menina e disse: maroto, tu não sabias que essa menina era tua filha? Quando tu me violaste a mim, foi essa menina que nasceu. E então
A mãe da menina violada pega numa grande machada e degolou a cabeça do Simão. E esta atrapalhada acabava com o público todo a dizer em coro: bota abaixo a cabeça do Simão. Bota abaixo a cabeça do Simão. Toda a gente sabia que o Simão era o rei Dom Carlos. Era, portanto, uma obra paralela do Caçador Simão. Foi esse tipo de propaganda nascida realmente do ódio, das injustiças, que conduziu à morte do rei, que não foi bem para ninguém. Este retrato de desalento é mais uma imagem dessa personalidade rica de aspectos, tão positiva em muitas coisas, que foi Alfredo Keil. A exposição está aberta até ao fim do mês de março e acho que o senhor telespectador, se se interessa realmente pela arte e pela história, não deve perder esta excelente ocasião de conhecer Alfredo Keil. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplay.